Durante o século XX, o American Way of Life espalhou-se pelos 4 cantos do mundo, sendo adotado, incorporado e adaptado pelas mais diferentes culturas. Os meios de comunicação tiveram um papel fundamental na disseminação desse modo de vida, apresentando ao mundo suas características e seus procedimentos, de modo sedutor e convincente. Dessa forma, o cinema foi apontado como um mecanismo apropriado para transmitir mundialmente os valores dos Estados Unidos. American Way of Life é a expressão criada para definir o estilo de vida almejado como referência de autoimagem para a grande maioria dos cidadãos dos Estados Unidos da América. Um comportamento dominante que expressa a identidade social, o caráter e o modo de ser de todos os americanos. A expressão é comumente utilizada para exaltar a crença da superioridade da democracia americana, fundamentada no patriotismo extremo, no poder de mercado, na expansão do empreendedorismo e na competição sem limites de uma sociedade extremamente nacionalista e capitalista. Beleza Americana é um filme que, ao retratar os conflitos de um americano típico de classe média, satiriza a beleza superficial, expondo o individualismo e o materialismo das relações interpessoais, fazendo transparecer a crise da família e da própria sociedade americana. O filme inicia com o protagonista Lester dizendo que em breve irá morrer, porém, ele de certa forma, desde o início, já está morto. This is my life. I'm 42 years old. In less than a year, I'll be dead. Sua vida não possui afetos, ânimo ou paixões. Está marcada por um grande vazio existencial e sua monotonia, estampada no seu sorriso passivo sem expressão, simboliza tudo aquilo que pode ser definido como simplesmente comum e triste. Casado com Caroline, uma corretora de imóveis obcecada pela ideia de projetar sempre uma imagem de sucesso, e pai de uma adolescente com problemas, ele é corroído diariamente pelo tédio e pela frustração, vivendo uma vida de aparências. Já na primeira sequência do filme, somos convidados a observar esse cotidiano constrangedor do protagonista, que considera ser o ponto alto do seu dia, masturbar-se durante o banho. Look at me, jerking off in the shower. This will be the high point of my day. It's all downhill from here. Beleza Americana, não por acaso, também refere-se a um tipo de rosa que a personagem Caroline, aliás, mantém em seu jardim. Essa flor é muito cultivada nos Estados Unidos e possui 2 características peculiares: não possui cheiro nem espinhos. O que importa é sua aparência e não sua vitalidade. Portanto, observa-se aqui uma perfeita metáfora sobre o vazio do americano comum. O longa é claramente uma crítica a esse estilo de vida superficial. Por isso conta com personagens estereotipados para apenas desconstruí-los em seguida. São pessoas de vida interior muito pobre, sem questionamentos e que se agarram aos padrões impostos pela massa sem nenhuma capacidade de crítica. Temos a mulher que tenta manter a imagem de um casamento perfeito, mas que precisa de um amante para esquecer o fracasso de sua relação familiar, o corretor de imóveis que não produz riqueza, mas enriquece a partir da riqueza alheia, já que é só um intermediário, o militar opressor com atitudes homofóbicas, mas que carrega desejos homossexuais oprimidos, o filho exemplar em frente à família, mas que trafica drogas no próprio quarto, a garota que tenta parecer super confiante e descolada com suas aventuras sexuais, mas que não passa de uma menina virgem com inseguranças em relação à sua beleza, a garota que parece não ligar para as aparências, mas que sonha em fazer uma cirurgia plástica nos seios, e o personagem de Kevin Spacey, que torna-se a única exceção quando, a partir de certo momento do filme, começa a agir da forma que bem entende, sem se importar em projetar uma imagem de vida idealizada que sobrevive apenas de aparências. Well, you obviously have no interest in saving yourself. Brad, for 14 years I've been a whore for the advertising industry. The only way I could save myself now is if I start firebombing. Lester, ao abandonar o emprego que mantinha há 14 anos, rompe com um princípio da moral norte-americana, a exaltação ao trabalho, que por sua vez deve ser feita com determinação e afinco. Da mesma maneira, através do personagem, o consumismo é ridicularizado na trama, quando, logo depois de pedir demissão, de maneira inconsequente, adquire um veículo novo. Através de Jane, é possível constatar a desvalorização de outro ideal norte-americano que muitas famílias prezam: o enaltecimento da posse. Depois de um jantar conturbado em família, Caroline, ao perceber que a filha não dá valor aos bens materiais que possui, fica visivelmente decepcionada. Nesse contexto, a adolescente é, então,
o elemento de choque que vai contra o princípio norte-americano da valorização do sucesso material. Porém, apesar de criticar os malefícios do American Way of Life, o longa é verossímil ao mostrar que é muito difícil desvinculá-lo de uma pessoa, quem dirá de uma sociedade. Portanto, não tem a pretensão de acabar com esse estilo de vida, mas sim alertar os riscos que proporciona. Em uma cena do filme, Lester, sentado no sofá e segurando uma garrafa de cerveja, tenta beijar Carolyn. Prevendo que ele irá derrubar a bebida no móvel, ela o alerta. Irritado, ele diz que é só um sofá, mas rapidamente Carolyn rebate, dizendo que é um sofá de $4.000, estofado em seda italiana e, portanto, não é só um sofá. So what? It's just a couch. This is a $4,000 sofa upholstered in Italian silk. This is not just a couch. Nota-se que Carolyn representa a defesa dos princípios que formam a imagem que ela deseja manter, uma espécie de guardiã dos valores norte-americanos. Porém, quando Lester exclama, batendo uma almofada contra o móvel, afirmando que sim, é apenas um sofá, são apenas coisas, percebe-se claramente que o protagonista é o elemento que se volta contra o consumismo que predomina na cultura estadunidense. Assim, Lester torna-se perigoso para o sistema. Suas ações e comportamento vão de encontro aos pilares que o mantêm funcionando. Não por acaso, ele acaba sendo assassinado no final, justamente para mostrar que quem tenta ir contra esse estilo de vida hipócrita acaba sendo punido. It's just a couch! This isn't life! This is just stuff. And it's become more important to you than living. Well, honey, that's just nuts. Os únicos personagens que não demonstram ter problemas ou que não sentem a necessidade de vestir máscaras, apesar de usufruírem do melhor que o American Way of Life pode oferecer, é o casal gay da vizinhança e que sofre preconceito do ex-militar homofóbico. Isso serve para mostrar que, numa sociedade tão conservadora como a apresentada, os únicos que conseguem ser verdadeiramente felizes e terem uma vida boa são aqueles considerados aberrações. Da mesma maneira que Rick, a figura mais fascinante do filme. Ele não se deixa levar pelas aparências, ele distingue bem a beleza, e quando se apaixona por Jane, vai atrás dela e consegue conquistá-la sem nenhum artifício extraordinário, apenas com sua sinceridade e determinação. Ele é o único personagem do filme que vive em contato com a beleza do mundo e, ao mesmo tempo, aceita suas fragilidades. Ele entende o pai e aceita e ama a mãe. Ele não precisa provar nada a ninguém e não precisa das aparências. Por isso demonstra fascínio tanto na dança do saco plástico como na expressão da morte. O saco plástico dançando representa os mínimos detalhes, a beleza que não reparamos nas pequenas coisas por estarmos muito preocupados em fingir. E como Rick aproveita bem os momentos, além de registrá-los, e faz o que quer, interpreta a morte como algo bonito, pois para alguém como ele, que realmente vive a vida ao máximo, não precisa se preocupar com frustrações ou arrependimentos. Vale ressaltar também a metáfora presente no personagem que está, o tempo todo, gravando com sua filmadora. É preciso olhar com outros olhos as coisas simples para se enxergar a beleza delas. Sometimes there's so much beauty in the world. I feel like I can't take it. And my heart is just going to cave in. Assim como Angela, o sonho americano é tentador, quase irresistível. Lester se apaixona pela garota da mesma maneira que muitos se apaixonam pela beleza americana, mas no final, vemos a realidade que está por baixo da aparência, uma fragilidade infantil e alguém em busca de reconhecimento. Assim como o modelo de vida da época, baseado em aparências e status. A trama retrata explicitamente a sociedade hipócrita em que vivemos. Cada pessoa se esconde atrás de uma máscara, vendendo uma imagem que na realidade não tem nada a ver com o que realmente ela é. Expõe também a razão por trás dos preconceitos. Geralmente quem se esconde passa a odiar quem realmente é livre. Beleza Americana, como está bem claro, tenta evidenciar que a vida é muito mais do que trabalho que odiamos, casamentos fictícios e bens materiais inúteis. É fazer o que tem vontade. É ser verdadeiro não só com as pessoas, como consigo mesmo. Apenas desse modo mantém-se o que é belo. Por isso as rosas possuem um simbolismo tão forte. Representam, obviamente, a beleza,
Mas quando vemos essas flores cortadas na mesa, na sala, em toda a casa, concluímos que ali morreu o que era bonito. Já as pétalas de rosas que sempre aparecem na imaginação de Lester exprimem o desejo dele de possuir Angela, algo que o fez redescobrir a beleza de viver, mesmo sem consumar o ato. It's the weirdest thing. I feel like I've been in a coma for about 20 years, and I'm just now waking up. Quando Lester morre, é surpreendente, mesmo que já tivéssemos sido avisados. Uma decisão inteligente, visto que esclarece que a intenção não era surpreender, e sim explorar questões mais pertinentes. Porque ele havia se tornado um ótimo personagem, e estava feliz pela recém-adquirida nova perspectiva de vida. Sentia-se realizado, finalmente. Ele era o único fio de esperança que nos fazia acreditar que ser livre era alcançável. Sua morte, contudo, é a lembrança de que aqueles que buscam a liberdade em meio a uma sociedade perdida em sua própria futilidade tendem a serem destruídos para não prejudicarem a suposta harmonia do sistema, que continua a enganar as pessoas, prometendo-lhes uma falsa sensação de felicidade. Deveríamos ficar irritados com isso, mas desde que não deixemos de aproveitar os momentos bons, poderemos ser verdadeiramente felizes. E como ficar bravo quando há tanta beleza no mundo? Vocês não têm ideia do que eu estou falando, né? Mas não se preocupem, um dia terão.